manutenção de clientes. Isso aí nós vamos ensinar, porque isso é um viés, é um conhecimento, uma base que vem lá do mundo da administração de empresa e que o professor sabe muito bem que se não ensina Exatamente, na carteira do direito exatamente. e o advogado, o operador do direito tem que saber vender. Se não vender, ele não mantém no mercado. Então, eu passo a bola agora para o professor Emerson Andena, professor com mestrado em Direito, professor da PUC, professor de Direito Civil, vai trazer um conteúdo aí sobre intersecções do direito de família com o direito empresarial. Professor, muito lisonjeado com a oportunidade de estar falando aqui nessa live. Fica à vontade, muito obrigado aí pelo convite. Ô, grande Renan, eu que agradeço enormemente, obrigado pela atenção. E é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra participar desse projeto encampado aí pelo Sejur, um curso altamente relevante, né? E dentro do portfólio de vocês, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada, são todos cursos que fazem muito sentido para o mercado atual, né? Hoje o profissional, ele é desafiado nas várias áreas do conhecimento. Então, eu na docência do direito, né, nos dias atuais, eu estudo direito empresarial e direito civil. E nos cursos em que leciono ou nas consultorias em que trabalho, normalmente as questões que são trazidas, né, em níveis assim de especialização, profissionalismo, são questões como, utilizando aqui a tua terminologia, multifacetadas, que abrangem várias áreas do conhecimento. Então, hoje, o profissional, por exemplo, da área jurídica, ele tem que transitar, se ele for trabalhar no ambiente empresarial, ele tem que transitar, ele tem que conhecer um pouco do direito empresarial, um pouco de administração de empresas, um pouco de economia. Então, essa versatilidade, ela é muito, muito requisitada no mercado de trabalho. A pessoa pode ser até um pouco mais especializada num ramo específico, né, que faz todo sentido, mas ela tem que ter uma visão, muitas vezes, holística de outras áreas. Né? Por isso, procurar um curso de especialização com uma grade proposta como a de vocês, deste curso, né, que eu estou honrado de fazer parte, com ilustres professores, como o grande mestre, né, e amigo César Peguini, que entrou há pouco aqui, receba meu forte abraço, grande professor Bruno, também lá da PUC de Poços de Caldas, onde eu leciono. Amigos que têm exatamente essa visão, têm uma especialidade, mas transitam, né, dialogam com outras áreas do conhecimento e também dentro do direito em outros ramos. Então, eu acho que esse é o perfil de curso que os alunos precisam buscar, viu, Renan? Esse curso que vocês estão lançando aí, salvo engano, começam em setembro as aulas, não é? Assim, Né? Então, eu acho que exatamente isso é do que o mercado está precisando, do que os profissionais estão precisando se especializar. E conte comigo, né? Conte comigo aí, com todas as minhas forças, para entregar um conteúdo de muita qualidade, né? Antenado com aquilo que o Sejur está esperando e aquilo que os alunos de vocês também estiverem buscando. Né? Hoje eu tenho um panorama, trouxe aqui alguns tópicos, né? Eu vou lançar algumas ideias, não vou responder todas as indagações, quem quiser saber todos os detalhes vai ter que fazer o curso. Não tem jeito. perfeito, maravilha. Vamos combinar assim, tá bom, Renan? Maravilha, perfeito. Realmente é Né? só um esboço desse tema instigante aí, que faz a fusão de duas áreas do direito, em que acaba Exato. afetando aí, onde os negócios podem afetar até matrimônios, relacionamentos. Exato, Por favor, exato. professor, fica à vontade aí. É um tema É bastante interessante para todos nós. interessante começar com algumas ponderações. Seguinte, Renan, não raro, né, o casal pode ser eventualmente conviver em união estável ou são casados efetivamente e um belo momento, né, da sua vida conjugal termina o amor, termina a sociedade conjugal. Acontece. E aí vem aquele momento de separar o patrimônio. Então, dependendo do regime de bens do casal, né, aquilo que eles construíram, né, somaram esforços durante ali a sociedade conjugal, eles vão repartir ao final. E aí, quais são os bens partilháveis? O que é que eles têm nesse sentido para dividir? Bom, onde eu quero chegar com isso? Nós vamos chegar no direito empresarial, tá? Nós vamos fazer uma intersecção aqui entre direito civil e direito empresarial.
No mais das vezes, Renan, quando os bens que devem ser partilhados são bens móveis, tangíveis, bens imóveis, como uma casa, um apartamento, pode gerar uma discussão, mas são bens de avaliação pecuniária mais imediata. É difícil ter muita discussão quanto ao valor de um imóvel. Eu chamo um perito ali, ou até você já sabe, eu quero vender minha casa. Você pode não saber se é 525 mil ou 523 mil, mas você sabe que é da ordem de 500 mil, você tem uma noção. Você que está se separando da sua consorte, né, o casal tem uma noção de quanto vale o imóvel. Mas e quando entre os bens a serem partilhados existem ativos empresariais? Aí é que mora o perigo. Aí nós começamos a entrar no campo de bens, né, ou direitos intangíveis no primeiro momento, imateriais. Eu estou me separando da minha esposa. Um exemplo, hipoteticamente. Tá bom, nós temos uma casa, nós temos um carro, temos um terreno e também eu tenho participação societária numa sociedade limitada. Eu sou sócio de uma sociedade. Alguns dizem que eu sou empresário, mas não sou sócio. E aí no curso nós vamos ver bem exatamente as diferenças terminologicamente. Como alguns dizem, né, eu sofro também da tal neurose de clareza. Né, então, tintim por tintim, nós vamos deixar tudo isso muito claro. Mas tá bom. Aí, vou me separar da minha esposa. Combino com ela, vamos fazer um divórcio consensual, de divide os bens, cada um, né, meação, 50% nós somos casados pelo regime da comunhão parcial, onde os bens adquiridos onerosamente se comunicam, e ao final nós vamos fazer a partilha metade para cada um. Aí eu combino com ela, a casa vale tanto, o terreno vale tanto, etc, etc. E quanto vale as cotas daquela sociedade limitada de que eu participo? Ela não tem ideia. Ela não tem ideia. Eu provavelmente tenho ideia, sei quanto vale o meu ativo. Só que pode ser que eu não queira partilhar com ela, porque aquele pode ser o ativo, Renan, mais valioso que eu tenho. Ela não tem ideia. E eu fiz questão de que ela não tivesse ideia de quanto valia o meu ativo, as minhas cotas sociais, para que exatamente eu já prevendo que nosso relacionamento não estava bem, daqui 6 meses, 1 ano, daqui um tempo, quando for partilhar os nossos bens, eu diga para ela assim, olha, a casa pode ficar inteiramente para você. Eu vou dar uma de generoso, hein? Vou dar uma de bonzinho, tá? Bonzinho entre aspas. A casa fica para você. As crianças vão ficar morando com você, então você fica com a casa, eu fico com o carro e aquele terreno lá que não vale nada, e paciência. E a empresa, né, você sabe quanto que eu ganho por mês, eu vou te pagar uma pensão e vamos resolver assim a nossa partilha de bens. Tá bom, tá bom. Renan, eu estou dando para você um exemplo do modo mais simples de fraudar a partilha de bens. Com certeza. Mais simples, consensual. Consensualmente, sem briga, eu estou fraudando a partilha de bens. Porque aqueles bens que materialmente nós usamos no dia a dia valem, sei lá, 800 mil reais. E eu ainda vou dar uma de bonzinho, deixando para ela mais da metade. Só que só as minhas cotas sociais daquela sociedade em que eu participo, só as minhas cotas, tirando a parte dos meus sócios, só as minhas valem 2 milhões de reais. Só a minha participação. Só que se eu trouxer para o bolo, para o monte partilhável, serão 800 mil dos bens do casal, mais 2 milhões. E eu não quero que ela participe do acervo patrimonial. Então eu posso tentar resolver a minha partilha de bens, dando uma de bonzinho, as minhas cotas sociais ficando intocáveis. E eu deixando ela com a maioria dos bens tangíveis, para que se resolva consensualmente e não tal. Aí eu estou fazendo o quê? Fraude à partilha de bens. Por quê? Porque as minhas cotas, na verdade, Renan, não são minhas. Elas são nossas, minha e da minha esposa. Aí vem a pergunta. Olha só onde nós vamos chegar no nosso curso, aí no Sejur. Olha alguma das perguntas.
Emerson, você se tornou sócio desta sociedade limitada durante o casamento? Ou seja, você adquiriu onerosamente as cotas sociais durante o casamento? Se foi, essas cotas sociais pertencem ao casal. Renan, ela é minha meeira. Ela é Sim. meeira das minhas cotas. Assim como ela é meeira da casa, meeira do terreno, ela é meeira das cotas sociais. Esse é um ponto. Ah, mas pode ser que eu já tivesse sociedade antes de me casar. Eu era sócio, olha aí, eu era sócio antes de me casar. Tá bom. Me casei, já era sócio, e aí no curso do casamento, ou da união estável, no curso do casamento da união estável, eu aumento a minha participação societária. Eu era um sócio de 20% de cotas e passo a ser um sócio de, por exemplo, 30%, 40%. E aí? Esta participação societária, este aumento, se comunica? E aquilo que eu já tinha de cotas 20% não se comunica? Pressupondo aqui um regime da comunhão parcial, que é o mais comum. A gente faz um exercício depois dos outros regimes. Mas 90% dos casos, regime da comunhão parcial, até porque no Brasil parece que ainda tem um tabu, né? Dependendo do regime ali, da família, dependendo da cultura familiar. Se for conversar sobre regime de bens antes de casar, se for falar de separação de bens, nem casa, já acaba o amor ali. Imagine no balcão, ali no balcão do cartório, se o oficial de registro civil indaga para o casal no processo de habilitação para o casamento, né? Aquela coisa toda. Pergunta, e o regime de bens? Né? Vocês vão optar por algum regime diferente do regime legal, onde os bens se comunicam? Ai daquele que abrir a boca, né, e disser, não sei, estou pensando na separação de... Já é separação do casal, já nem casa. Na Já nem hora, né? casa. Na hora, acabou o amor. Então, fica aquele silêncio, né, aquela cara de paisagem, né, só confirma que é o regime parcial, é aquilo mesmo, assina os documentos, habilitação, religioso, tal, acabou, estão casados. Então, baseado, né, só nesse exemplo aí, no fundo, o regime da comunhão parcial parece que ainda prevalece entre nós. Nesse sentido, essas indagações serão feitas em relação às cotas sociais quando da separação do casal. E aí, no nosso curso, nós vamos discutir. Primeiro ponto, quais são os direitos dela, nesse nosso exemplo? A minha ex-consorte, me separei dela. Aí ela fala, e as suas cotas sociais, hein? Parece que vale muito aquilo. Eu vou querer uma parte. Eu vou querer a minha parte, né? Ela está sendo assessorada por um consultor jurídico que estudou conosco, estudou no Sejur. Maravilha. Estudou no Professor, Sejur. e deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um tempo para ela demandar e buscar essa cota? Ou prescreve? Tem um tempo de prescrição para isso? Tem tempo de prescrição. E olha só, ela vai chegar num primeiro momento bem assessorada e vai dizer assim, olha, eu quero metade das cotas. Metade das cotas. Ou você resolve, nós resolvemos juntos, quanto vale as cotas? 2 milhões? Eu quero 1 milhão. Mas ele pode dizer para ela, Renan, que vale 500 mil. Ele pode mentir sobre o valor das cotas. E aí tem uma questão bem interessante, e eu estou provocando até o pessoal que está entrando aí, para ficar curioso no assunto, né? Para entrar na vibe aqui dessa intersecção de cotas sociais de uma sociedade como bens partilháveis, como bens de conteúdo econômico que geram direitos para o sócio. Só que essas cotas sociais, elas geram direitos de duas categorias. Direitos patrimoniais de um lado e direitos sociais de outro. Vejam, nós temos duas sociedades. De um lado, sociedade conjugal, marido e mulher, que está acabando, que está se dissolvendo. E de outro lado, uma sociedade empresarial, que vai continuar. Então nós temos a affectio maritale e a affectio societatis, duas em rota de colisão. A mulher pode chegar e falar assim, eu quero entrar na sociedade. Eu não sou meeira das suas cotas?
Eu não tenho 50% delas? Foi adquirida durante o casamento, eu sou meeira. Mas será que ela tem esse direito de pleitear o ingresso dela na sociedade, de ela chegar lá e começar a participar de voto, deliberações sociais, participar de fiscalização dos negócios, compra e venda, definição de preço de produto? Será que ela tem esse direito social de ingressar na sociedade e fazer parte ali do corpo societário, deliberando e decidindo os rumos da sociedade? Parece no primeiro momento que não. Como regra, não tem. Como regra, ela tem direito patrimonial às cotas. Quem permanece com os direitos sociais é aquele que tem affectus societatis, o sócio da sociedade. Mas ela passa a adquirir agora direitos patrimoniais, e é isso que ela vai pleitear. Ela fala assim, ela, baseado agora no Código de Processo Civil de 2015, Renan, ela tem direito de pleitear perante a sociedade uma ação própria para haver o quanto vale a cota social a que ela tem direito. Isso é uma novidade do CPC 2015. Por quê? Olha só que interessante. Antes do CPC 2015, o artigo que se aplicava e ainda se aplica no Código Civil é o artigo 1027. Para esta situação, 1027 do Código Civil se aplica a esta ex-consorte que quer ver o valor dela em relação às cotas sociais. Só que na dicção do Código de Processo Civil vigente até 2015, né, que era o do 73, não havia nada expresso com relação à legitimidade da ex-consorte de pleitear uma ação contra a sociedade, para que a sociedade pagasse a ela o quanto vale a meação dela. Ela ficava numa situação indefinida. Ela ficava aguardando que a sociedade tivesse condições de pagar para ela o valor, ou que o ex-marido ele tirasse do bolso e pagasse. Não tinha prazo, é isso que eu quero dizer. O direito ela tinha. Essa ex-consorte já era meeira, claro. Sempre foi meeira dos bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Só que a novidade do CPC de 2015 é, olha, ex-consorte, você não vai ficar agora esperando por tempo indeterminado que a sociedade lhe pague ou que o teu ex-consorte lhe pague o valor das suas cotas. Você agora tem legitimidade para mover uma ação que se chama ação de dissolução societária. Você, ex-consorte, move esta ação em face da sociedade. Mas não para dissolver a sociedade, porque o nome pode te enganar. Você fala, mas uma ação de dissolução, a sociedade não vai acabar? Não, não vai. Mas esta ação, Renan, e amigos aí que estão nos ouvindo, né? Esta ação não se presta somente à dissolução de sociedade. Ela se presta também para o que se denomina apuração de haveres. Apuração de haveres societários. Apuração de haveres daquelas cotas. Quanto vale, traduzindo em miúdos, quanto valem as cotas sociais hoje, na data da separação do casal? Esse é o ponto. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Hoje o casal está se separando. Aí, essa ex-consorte move uma ação, pode mover amanhã, depois, o dia que for. Esta ação vai fazer com que a sociedade processe uma fórmula de cálculo, um balanço, e olha aí o direito empresarial, olha a contabilidade que você falava no início da nossa live. Um balanço contábil, um balanço de determinação, que vai determinar o quanto vale a cota, as cotas daquele sócio. Vamos imaginar. Olha uma conta inicial, é o que se fala a famosa conta de padeiro, né, no primeiro momento. Por quê? O contrato social da sociedade limitada, da qual o marido, o ex-marido faz parte, o contrato social traz alguma fórmula de cálculo para dizer como se calcula o valor da cota? Pode ser que sim, pode ser que não. Nos contratos que eu vi até hoje não tinha fórmula nenhuma. Não. Nenhuma. Normalmente não, né? Normalmente não. Daí a importância do consultor jurídico que vai elaborar um contrato. Depois a gente fala disso. Voltando, não tem fórmula de cálculo nenhuma
para se apurar o quantum destas cotas. Tá bom. Então, o 1031 do Código Civil diz que, na ausência de uma fórmula específica no contrato social, deve ser aplicado um balanço de determinação. Um balanço especialmente levantado para isso, que vai dizer o seguinte: deve-se apurar os créditos, lá imaginando o balanço contábil, créditos empresariais de um lado, débitos do outro. Toda a sociedade, até nós, pessoas físicas, temos uma coluna de créditos e uma de débito. No meu caso, maior a de débito do que a de crédito, mas tudo bem. Espero, né, que quanto maior a de crédito, melhor. Aí, hoje, eu vou me desligar hoje da sociedade, eu quero então que se liquide 20%, eu sou um sócio de 40%. Mas eu preciso pagar 20 para minha ex-consorte. Ela tem direito à metade. Como que calcula isso? Fórmula geral do Código Civil, coluna de ativos. Quanto que eu tenho de ativos? Soma tudo. Dinheiro em conta corrente, bens móveis, imóveis, estoque e tal. Quanto que eu tenho de ativos? 2 milhões. Tá bom. E de passivo? Se a sociedade tivesse sendo extinta hoje, qual que é o passivo? Quais são as minhas obrigações? Com empregados, com trabalhadores, com fornecedores, com o Estado, que é um credor tributário. Então eu tenho que pegar os créditos na data de hoje, é uma simulação. É uma simulação. Pego os créditos, subtraio dos débitos, deu um saldo positivo? Deu. Um saldo positivo de 500 mil reais. Se a sociedade estivesse sendo extinta hoje, 500 mil seria o patrimônio líquido, aquilo que seria dividido entre os sócios. Joia, eu sou um sócio de 40%, então eu tenho direito de 40% desses 500 mil. 40% de 500 mil, 200 mil. As minhas cotas sociais de 40% hoje, 30 de julho, valem 200 mil. E a minha ex-consorte, que é metade, né? 20% que ela tem direito dos meus 40%. Metade de 200 mil é 100 mil reais. É 100 mil reais que ela tem de crédito para receber. Quem vai pagar para ela? Eu posso tirar do meu bolso e eu pagar para ela e eu não mexo na participação societária. Olha aí, porque agora vem um outro problema. Quem vai pagar para ela? Vai mexer na composição societária ou vai permanecer a mesma? Depende. Se eu tiver dinheiro para pagar do meu bolso para ela e não diminuir a minha participação societária na sociedade, pode ser que seja essa a minha opção. Fizemos a fórmula de cálculo, eu tenho o dever de prestar contas a ela, ela tem direito de pedir essas contas perante a sociedade. Prestando contas, vai dizer assim, ó, tá aqui, as cotas do seu ex-consorte valem exatamente 200 mil reais. Você tem direito à metade, 100 mil reais. Aí eu digo para a sociedade... As contas da sociedade empresarial têm direito de exibição de contas? Ação de exibição de contas? Tem. Interessante. É uma das exceções, é uma das exceções previstas no Código de Processo Civil. Tem pouquíssimas exceções em que os livros contábeis podem ser exibidos integralmente. 4 ações, 4. Essa é uma delas. Mesmo. É bastante sigiloso isso aí. Entendeu? Ou é o sucesso ou o fracasso da empresa, né? Então, essa... Eu vi você coçando a cabeça aí, Renan. Então... Não. É só curiosidade. Né? Eu sou solteiro, eu sou tranquilo. Mas então é interessante. É o planejamento, né? Então... Planejamento, né? Preventivo. Então, nesse sentido, é muito interessante porque agora vem as possibilidades de fazer esse pagamento, né? Porque, veja, se a sociedade, pessoa jurídica, tiver que diluir do patrimônio dela esses 100 mil reais, que é metade dos 200 a que o sócio tem direito, se ela tiver que diminuir isso, para a sociedade não é bom. Vai diminuir caixa dela, né? Vai diminuir participação societária do sócio. Vai mexer na pessoa jurídica. Melhor que não mexa. Então, se eu, ex-marido, tenho condições, eu pago para ela metade do que ela tem direito e eu mantenho íntegra a minha participação societária de 40%. Mas pode ser que eu não tenha dinheiro. Não tenha dinheiro.
Bom, e agora? A outra opção, Renan, é não mexa no caixa da sociedade. Os outros sócios vão ficar com os meus 20% que eu pagaria para ela, eles ficam com metade das minhas cotas sociais e eles pagam para ela a cota parte que ela tem direito. Os meus sócios aumentam a participação societária deles, a minha participação diminui, eu era um sócio de 40%. A minha participação diminui para 20%. E os meus outros 20% vão para eles. Eles rateiam entre eles os 100 mil reais, assumem os 20% das cotas e esses 100 mil reais eles pagam para minha ex-consorte. No E fundo, você perde os 20% que você tinha. eu perco. Mas eu perco para outros sócios da sociedade. Isso para a sociedade é muito bom. Por quê? Por acaso entrou algum estranho no ninho? Entrou algum sócio novo? Não. Está preservada a factio societatis. Não entra Ela teve que colocar. não é nenhuma simulação de negócio jurídico isso não, né? É tudo legítimo, né? Ah, tem. Nós vamos falar, tem. Tem um caso famosíssimo. Tem um caso famosíssimo que já vou comentar um pouquinho dele. O caso do, o Por caso da favor. família, o caso da família Marabras. Marabras todo mundo conhece. Hum, Marabras, até quem não é sertanejo já ouviu a dupla Zezé de Camargo, né, e Luciano cantando Preço Menor Ninguém Faz, parará, parará, não é? Lá foi um dos casos mais famosos aqui no Brasil de simulação com cotas. E o processo está correndo na justiça ainda. Não terminou. Então, fecha parênteses, terminando lá aquele raciocínio, para essa ex-consorte receber a cota parte dela, primeiro, ou eu pago, ou se eu não puder pagar, os outros sócios ficam com metade das minhas cotas e eles pagam para ela. E se eles não quiserem ou não puderem pagar? Aí a própria sociedade, ela pode liquidar essas cotas. Ela, pessoa jurídica, pegar aqueles 20% que são metade das minhas cotas, liquidar, que é transformar em dinheiro, e pagar para ela. Só que daí vai ter uma diminuição do capital social. Aí vai mexer no caixa da pessoa jurídica. Mas é a última rácio, vamos dizer assim. É a última possibilidade para que ela tenha ali o seu valor, ela, minha ex-consorte, consiga receber efetivamente, né, o valor a que ela tem direito, metade das cotas sociais que eu titularizo. Aí, estamos juntos até aqui? Estou me fazendo claro? Ou está muito rápido? não, maravilha, tá perfeito. Estamos juntos? Tô acompanhando, o pessoal tá acompanhando aí, conseguindo acompanhar o raciocínio do professor? Anacleto Poli, Alan, queridíssimos, doutora Duda, doutor Andrezinho. Mas tem um caso que é o seguinte, dizem, né, Renan, que não aqui no Brasil, porque aqui é um país sério, né? Dizem que lá na Suíça, acho que na Suíça, tem sócios lá que fazem simulações, fingem que vendem cotas, fingem que transferem cotas para terceiros, utilizam laranjas ou outros, e na verdade eles se mantêm na sociedade. Eles lá permanecem só para fraudar a partilha de bens. Mas acho que no Brasil não tem isso não, viu, Renan? Acho que é só fora. Aqui é um país sério, o pessoal não vai. Mas tem uma exceção ou outra? Tem. No caso dos irmãos herdeiros do grupo Marabras, esse foi famoso. Esse é legal. Esse é legal. O fundador do Grupo Marabras, falecido, acho que no final da década de 90, ele já tinha várias unidades, várias lojas varejistas aí pelo Brasil. E foram quatro irmãos que herdaram o Grupo Marabras. Expandiram as lojas Brasil afora, campanhas aí publicitárias famosas, etc, etc. Um dos irmãos, Fábio, o nome dele, já percebendo que o seu relacionamento, né, com a consorte dele não ia muito bem, não ia muito longe, o que ele fez? Pô, eu vou ter que partilhar com ela metade das minhas cotas sociais.
Metade das cotas sociais, ele, um dos herdeiros do Grupo Marabras. 25% do Grupo Marabras era dele, Renan. Bastante. Quantos milhões de reais não valeria metade daqueles 25%, 12,5%? Aí o que ele fez? Já prevendo que ia acabar o casamento, ele foi conversando com os irmãos e falou assim, olha, vamos fazer um negócio jurídico simulado. Eu transfiro para vocês as minhas cotas sociais, eu me retiro do Grupo Marabras, só que eu me retiro de mentirinha, é uma simulação. Vocês vão, mas tudo bonitinho, hein? Na junta comercial, alteração do contrato social, recibo de pagamento, um valor que a gente vai combinar de quanto valem essas cotas, a gente faz um balanço patrimonial para ver quanto vale os 25%, eu transfiro para vocês a minha participação societária e o que acontece? Eu promovo meu divórcio depois. Depois desse balanço, depois da minha saída da sociedade, eu faço meu divórcio, vou repartir os meus bens com a minha ex-consorte. Depois que se ultimar a partilha, cada um for para o seu lado, eu volto para a sociedade. E aí vocês me transferem de volta os 25%. Combinado? Os irmãos, pô, claro, somos irmãos, né? Claro, né? Tranquilo. Os primos, né? Tá bom, combinaram, foi, fez, separou da ex-consorte, dividiu imóveis, deu imóvel para ela, tal. Quando ele volta para a sociedade juridicamente falando, porque de fato, segundo ele nunca saiu. Ele continuou operando, ele continuou nos negócios, só que no papel passado ele não estava mais na sociedade. Eu tenho até cópia daqui que eu busquei na junta comercial, aquilo que era público, para mostrar nas aulas aí, vou levar para os alunos do Sejur, a alteração contratual da Marabras, a simulação que foi feita, viu? E daí, quando ele volta para a sociedade, amigos, os irmãos dele falam assim, como assim voltar para a sociedade? Nós já te pagamos o quanto nós combinamos, você já recebeu os seus 25% de cotas? Ele falou, não recebi. Foi só uma simulação. Até o valor que nós colocamos lá era um valor abaixo do que... Imagina que eu ia aceitar só aquilo se fosse efetivamente sair do grupo. Foi uma simulação. Eu quero de volta meus 25%. Os irmãos falaram assim, de jeito nenhum. Se você quiser, vá para a justiça buscar. E agora? E agora, José? Para ele ir na justiça buscar esses 25%, ele vai ter que demonstrar, como de fato está tentando demonstrar, porque ele foi à justiça, mostrar que ele perpetrou atos fraudulentos, que tudo aquilo não passou de uma fraude para fraudar a partilha de bens com a ex-consorte. E agora, quando ele faz isso, a ex-consorte ficou sabendo. Ela falou, foi fraude? Então eu quero agora a minha cota-parte. Aí ela vai se habilitar no processo porque ela também quer a cota-parte dela. Se ele ganhar os 25% de volta, ela quer 12,5%. Olha que coisa louca. Amigos, esse processo é maluco. Estou dando só um briefing só para a gente perceber como alguns dos exemplos, né, de fraude envolvendo pessoa jurídica, cotas sociais e envolvendo regime de bens num casamento ou numa união estável. Esse caso é mais complexo do que isso, porque ele se separou, como eu disse, da ex-consorte, depois ele voltou a viver junto com ela em união estável, fez um contrato, um pacto antinupcial dizendo que nada ia se comunicar. Depois ele se separa de novo. Renan, dá uma novela da Globo, ou aquelas novelas mexicanas. É pior ainda. Né? Aquela que não tem fim. E parece que não tem fim. O caso do Marabras está no STJ. Ainda não foi decidido. Tá? E vai ficar. Vai demorar. Não é algo que se resolve assim. Envolve, aí já tem herdeiro se habilitando no processo, já tem filho havido fora do casamento também querendo, e já tá uma novela, né? Um salseiro bem grande, bem legal. Então, um dos tópicos
que eu reputo muito interessantes para um curso de pós-graduação em Direito Civil com processo civil é essa disciplina que a gente está comentando, intersecções do direito de família com o direito empresarial. Isso muitas vezes a gente estuda na graduação, só que a gente estuda de maneira estanque. A gente estuda direito civil, família. Depois, em outro semestre, em outro momento lá da faculdade, a gente estuda direito empresarial. E as coisas esparsas. Às vezes até em pós-graduação, se não for um curso que preza por essa interdisciplinariedade, também não se trabalha com isso. Eu tenho ministrado essa disciplina em alguns cursos, até da própria escola da advocacia, da ESA de São Paulo, E olha, é uma aula que rende, depois a gente continua conversando aí pelas redes sociais e trocando ideias com os alunos. E tem aluno que, putz, é verdade, eu precisei disso, eu tive, nossa, imensa dificuldade de buscar, porque eu nunca trabalhei com direito empresarial, é uma área muito técnica restrita, Que durante a faculdade parece que não atrai tantas paixões assim, O direito civil e o penal parece que apaixona mais o aluno da graduação do que o empresarial, mas uma hora isso pode surgir como questão prática. E é com esse viés aí de prática, que a gente tenta abordar esses assuntos em aula. Tem outros tópicos interessantes, viu? Envolvendo fraude, utilizando pessoa jurídica, como a desconsideração da personalidade jurídica, fraudando alimentos. O Código de Processo Civil atual, ele trouxe algo que já era consolidado na jurisprudência, que é a tal da desconsideração inversa da personalidade jurídica, Do modo tradicional, a desconsideração da personalidade jurídica visa ingressar no patrimônio de um sócio, que agiu com má fé, com desvio, de poder, etc. Ele esconde bens que seriam da pessoa jurídica, esconde no patrimônio dele, de laranjas ou de outras pessoas jurídicas interpostas, Então, o credor da sociedade vai ingressar no patrimônio de sócio. Isso é o mais comum, é a desconsideração direta, comum da personalidade jurídica. Mas pode ser o contrário, A pessoa física escondendo bens dela numa pessoa jurídica. E aí é preciso também buscar esses bens que ela escondeu na pessoa jurídica ou em outras pessoas jurídicas relacionadas àquela pessoa jurídica da qual ela é sócia. Às vezes, Renan e amigos, é preciso pedir em juízo a desconsideração de mais de uma personalidade jurídica, de mais de uma empresa, como se fala na prática. Às vezes tem 2, 3, então é o que se chama desconsideração da personalidade jurídica expansiva. Porque você tira o véu da pessoa jurídica A, da sociedade ABC Limitada. Tira, levanta o véu, o juiz autoriza a seu pedido que ingresse no patrimônio do sócio A, para cobrar dele. Porque ele agiu com confusão patrimonial. Só que chega no patrimônio dele, não tem nada, claro, já não tem mais. Onde que está? Ele escondeu em outra pessoa jurídica, que não sei o quê. E aí tem que pedir de novo, expandir essa desconsideração, e vai ficando cada vez mais difícil, mais complexo. As estruturas societárias, Renan e amigos, são muitas vezes utilizadas de má fé, para dificultar a satisfação de um credor. Só que quem é esse credor? Depende. Pode ser um credor da partilha de bens, como eu acabei de falar. A ex-companheira ou ex-consorte. Ela é credora da sociedade, ela tem direito a metade das cotas sociais, Mas pode ser outro credor, podem ser herdeiros. Herdeiros. O sócio que tinha 40% faleceu. Os 40% vão para o patrimônio dos herdeiros. E aí? Bom, aí é outro artigo. O 1028 do Código Civil diz que, como regra, essas cotas, nosso exemplo 40%, serão liquidadas e pagas aos herdeiros. Liquidar é transformar em dinheiro, pegar os 40%, fazer aquela continha que nós falamos, que dava 200 mil, e distribuir entre os herdeiros. Mas pode a sociedade aceitar os herdeiros no quadro societário? Pode. Vão ter que deliberar. Pode ser que tenha expressa previsão no contrato social dizendo que aceita, ou o contrário, expressa previsão contratual dizendo que não aceita.
o ingresso de terceiros no quadro societário? Depende da sociedade. Nós temos sociedades que são mais abertas, como se fala. Tem um vínculo mais, um viés mais capitalista, intuito pecúnia. Uma sociedade mais aberta para o mercado, que vende cotas sociais com mais facilidade. Por outro lado, nós temos sociedades mais fechadas, é o que se diz intuito persona, mais personalistas, onde não se aceitam sócios com facilidade. Então, essa é uma característica que caso a caso deve ser observada, até para ver se esse terceiro credor, a ex-consorte, a ex-mulher, os herdeiros, se eventualmente eles teriam direito de ingressar no quadro societário, porque essa pode ser uma saída. Dizer, não dilui a sociedade, não liquida a cota, não. Eu quero entrar na sociedade. Eu, ex-marido, eu, ex-mulher, quero ingressar no quadro societário. Vocês me aceitam? Pode ser a opção. Só que aí tem que ter uma deliberação. Se o contrato social da sociedade não prever expressamente, aí eles vão ter que deliberar para ver se de maneira unânime aceitam ou não o ingresso de terceiros. No caso da ex-consorte, pode ser meio complicado, porque se a sociedade conjugal terminou, não deu certo o relacionamento, será que vai dar certo ex-marido e ex-mulher na mesma sociedade agora empresarial, deliberando, discutindo de maneira imparcial o sucesso dos negócios, sem trazer para a questão empresarial as questões extraconjugais, as questões conjugais que ocorreram lá atrás, sem imparcialidade, aquela coisa toda? Então pode não ser muito sadio para a empresa essa ideia de aceitar terceiros no quadro societário, mas é uma possibilidade também. Então, na nossa aula aí especial, nesse conteúdo, Renan, que eu quero levar para os alunos do Sejur, são situações, né? Claro que nós vamos partir, aqui eu estou tentando dar um panorama geral da matéria, talvez eu esteja indo até muito rápido, mas é para dar uma ideia de que nós vamos partir de conceitos básicos, né? Percorrendo artigo por artigo, do Código Civil e do Código de Processo Civil, como era antes do CPC de 2015, como ficou agora, porque muita gente não se deu conta de duas grandes e importantes mudanças legislativas no Código de Processo aqui de 2015, que altera esta sistemática de terceiros credores que podem pleitear os seus direitos, pecúnia, perante a sociedade diretamente. Coisa que antes do CPC de 2015 não podia. Tinha que pleitear ali diretamente do sócio de quem se separou. Né? Agora pode pleitear, tem ação, tem prazo, tudo isso. Bem legal. E tem outras questões bem interessantes também, né, que nós vamos ver. Quer ver? Outra indagação. Né? Só para deixar o pessoal que está aí nos assistindo curioso. Essa eu não vou responder, hein? Até porque não tem uma resposta pronta e acabada, né? Que no direito essa é a parte mais legal. Imagine que um casal pode ser em união estável ou pode ser casados no regime da comunhão parcial, né, de bens. Eles têm um rol patrimonial e um belo dia a sociedade termina, a sociedade conjugal. Eles se separam de fato, permanecem casados ainda, não promoveram o divórcio, tá bom? Mas já a separação de fato ocorreu e um dia eles vão fazer o divórcio. Mas a separação de fato foi hoje, 30 de julho. E o divórcio e a efetiva partilha de bens vão fazer daqui 6 meses, 1 ano. Ou às vezes, porque o divórcio e a partilha de bens podem ser feitos em momentos distintos também. Mesmo que tivessem se divorciado hoje, a partilha de bens poderia ser 1 mês, 2 meses, 6 meses para frente. Mas para não complicar, muito meu exemplo, eles estavam casados ou em união estável, hoje, 30 de julho, se separaram de fato e não promoveram divórcio. Daqui a 1 ano, eles se divorciam e fazem a partilha de bens. Tá bom. Aí, a ex-mulher, Renan, o que ela vai querer? Metade das cotas sociais. É a nossa matéria. Metade das cotas sociais. Sim. E aí tem que fazer aquela líquido dividindo
pelo percentual das cotas para saber o valor, né? Aí vem a pergunta: qual data? Qual é a data que deve ser utilizada para fazer essa conta? A data em que eles se separaram de fato, 30 de julho, ou na data do divórcio, no ano que vem? E aí, O STJ vai falar sobre isso aí. entendeu? Então, o STJ tem um posicionamento hoje que predomina, né? Ele tá mais inclinado na data da partilha dos bens, que seria, no meu exemplo, no ano seguinte, né? Mas tem grandes doutrinadores que defendem que é na data da separação de fato, porque quando a comunhão de vida, quando é que se terminou efetivamente a sociedade conjugal? Na data da separação de fato, que põe fim à sociedade conjugal. Então, esta, para a parte da doutrina, seria a data em que o balanço patrimonial deveria fazer o corte para aferir o quantum deve para... Só que aí tem as ponderações. Ah, mas essas cotas podem ter valorizado na linha do tempo. Mas podem ter desvalorizados na linha do tempo. Ah, mas será que não teve mudança societária? Será que até o ano que vem, quando eles forem fazer a partilha, etc, etc, será que nesse meio tempo, nesse caminho, o sócio que se separou dessa mulher que vai querer as cotas, ele com os amigos, sócios, não vão promover alterações contratuais de maneira que daqui um ano, quando for fazer a conta de quanto vale os 40%, valha menos do que se fizesse hoje? Por manobra contábil, por alteração contratual. No fundo, se seguisse os mesmos critérios de hoje, daqui um ano poderia até valer mais. Mas já que eu tenho um ano, 6 meses, sei lá, até fazer a partilha, eu e os sócios combinamos alguma coisa, mudamos o contrato, colocamos fórmula de cálculo, mudamos percentuais, fazemos, papel aceita tudo, né, como se diz. Depois também pode ser utilizado como má-fé, né, com vistas à fraude à partilha de bens. É outro ponto também bem interessante aí, né, para a gente discutir com os alunos do Sejur. Pessoal, alguma perguntinha? Renan, eu estou falando bastante aqui, se vocês tiverem alguma indagação, alguma perguntinha, também estou à disposição, viu? Não. Por mim, professor, tudo muito bem esclarecido, tema realmente instigante, né? E é um tema que realmente a gente deve fomentar, porque ainda que muitos profissionais não se especializem no direito empresarial, todo mundo se relaciona na vida, né? E É as suas verdade. consequências do lado societário que é interessante os estudantes, os profissionais de direito aí estarem especializando, porque tem um vasto caminho de clientes, né? E todo mundo se relaciona e, consequentemente, pode cair é, nessa questão de ter casos que envolvam empresário. Professor, eu vou encerrando por aqui. Nosso tempo já está Joia. curtinho, acabando já. Muito nobre o conhecimento de hoje. Muito obrigado por contribuir com esse conteúdo, né? Claro que a gente não pode conversar bastante sobre isso, nosso tempo é pequeno, mas fica o convite instigante e proveitoso e enriquecedor para o profissional que está buscando aí um viés prático, né? A gente não está fomentando só conteúdo jurídico em nossas pós, como eu falei, nós vamos participar e oferecer, principalmente, um incentivo ao fomento da profissão, ensinar a vender, ensinar a prospectar e, principalmente, a manter os contratos e o Exatamente. crescimento do profissional. Agradeço, professor, pelas palavras aí, pelo seu tempo, que é o principal, e aguardamos o senhor em breve em nossa posse. Legal, amigo. Obrigado pela atenção.